capítulo 4 do livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Leitura bem rápida, como sempre, né? O mais rápido que eu puder. E no vídeo à noite, hoje, no final da noite, tem uma leitura bem devagar. E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir para que vivam. E tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês ouviram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu no meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor, mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para que nela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-lhe, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que os invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer quando viverem sobre a terra, e ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e fincaram o pé no monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estendia envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhe decretos e leis para que vocês os cumprissem da terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo de Horebe, vocês não viram a forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem, ou a mulher, ou a qualquer animal da terra, qualquer ave que voa no céu, qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que se vive nas águas debaixo da terra, e para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, se prostituam diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha fundido o ferro do Egito para serem o povo de sua herança. Como hoje se pode ver, o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessaria o Jordão mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolos de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra, se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, e que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual vocês estão tomando posse e atravessar o Jordão. Vocês não virão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações das quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto ao Deus de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão e o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem o destruirá, nem os esquecerá da aliança com juramento fez os seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou os homens sobre a terra. Perguntem de um lado ou do outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, já se ouviu algo tão parecido, que o povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ao que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, como provas, sinais, maravilhas e lutas, como mão poderosa e braço forte, como feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado para vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que ouvissem a sua voz para discipliná-los na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência dele, ele foi a pessoa tirada do Egito com o seu grande poder para expulsar diante de vocês nações maiores que mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir uma herança à terra deles. Como hoje se vê, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá-lhes para sempre. Então Moisés separou as 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderiam fugir que tivesse matado alguém que sem intenção e sem premeditação o perseguido deveria fugir em cada uma dessas cidades, a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Belza, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote e Gileade para a tribo de Gade; e Golão e Bazã para a tribo de Manassés.
Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas, esses são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Eles estavam em outro lado do Jordão, do lado do fronteiro do Bateó, na terra de Seol, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, e os reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Esta terra estendia-se desde a orelha abaixo do ribeiro do Arnon até o monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região de Arabá, da leste do Jordão até o mar de Araxá, abaixo das encostas de Pisga. Esta foi a leitura, portanto, do capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Próximo capítulo 5, dá uma olhada no anterior, capítulo 3.